Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início à nossa videoaula sobre a obra Teoria do Ordenamento Jurídico, do autor italiano Norberto Bobbio. Meu nome é Clara Bonaparte Pedrosa, sou bacharel e mestranda em Direito pela PUC Minas e hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 da obra. Então, se você ainda não assistiu a videoaula do capítulo 1, sugiro que assista e depois volte a essa videoaula. Tudo bem? Vamos juntos! O capítulo 2 da Teoria do Ordenamento Jurídico do Bobbio é chamado A Unidade do Ordenamento Jurídico. E esse capítulo, ele trata da questão da unidade porque responde o porquê que o ordenamento jurídico se mantém uno, se mantém simples, devido a uma mudança de normas que o compõem. Então, como a gente estudou na última videoaula, o ordenamento jurídico ele é complexo, ele é um complexo de normas. E nesse capítulo a gente vai entender o porquê que o ordenamento jurídico mantém sua unidade, mesmo tendo um complexo de normas. Então fique atento e continue acompanhando o vídeo. Bom, o primeiro tópico do segundo capítulo diz respeito às fontes reconhecidas e às fontes delegadas. A gente pode distinguir os ordenamentos em simples e complexos. Os ordenamentos são simples quando há apenas uma norma, como por exemplo na relação entre um legislador e o súdito, em que o legislador manda e o súdito obedece. Aqui temos um ordenamento simples composto apenas de uma única norma. Porém, os ordenamentos jurídicos da sociedade em geral são complexos, possuindo mais de uma norma. Por exemplo, a família. A família é um ordenamento jurídico complexo porque, além de acolher as normas ali do seu núcleo familiar, também acolhe normas de seus ancestrais. Então, para o Bobbio, o ordenamento ele não é simples. O ordenamento da sociedade ele é complexo. E a necessidade de novas normas é tão grande na sociedade que não há qualquer poder ou órgão que possa satisfazê-la isoladamente. Então, gente, a produção de novas normas não se dá apenas por meio de um único poder. Sendo assim, o Estado recorre a dois expedientes, sendo eles, a recepção, sendo as fontes reconhecidas, e 2, a delegação, sendo as fontes delegadas. Recepção tem muito a ver com o costume. Por quê? Porque o ordenamento jurídico estatal, ele pode, por exemplo, pegar normas que vêm da igreja. Então, por exemplo, as normas do concubinato matrimonial. Essas normas vêm da igreja. E o ordenamento, por meio do costume, ele absorve as normas da igreja e as impõe em seu ordenamento. Trata-se de uma relação de recepção de normas. E também, outra relação é por meio da delegação, que são as fontes delegadas, que são o regulamento em relação à lei. Então, por exemplo, o Poder Legislativo, em geral, é o órgão que mais produz leis, certo? Porém, ele pode delegar algumas produções normativas para o Poder Executivo, fazendo assim com que o Executivo também produza determinadas leis. Então, as novas normas, elas não são produzidas por um único poder, mas elas podem também vir do costume, por meio da recepção, ou também do regulamento em relação à lei, por meio da delegação. São dois expedientes que o Estado recorre para produzir novas normas, que são, vamos lá, de novo, a recepção ou a delegação. Tudo bem? O segundo tópico diz respeito aos tipos de fontes e à formação histórica do ordenamento. Como já dissemos, o ordenamento jurídico é complexo, ou seja, as normas advêm de diversos canais por dois fatores, sendo eles, nenhum ordenamento nasce em um deserto, e 2, a multiplicação de fontes. Então, gente, as normas elas podem vir a ser produzidas devido ao fato de que nenhum ordenamento nasce em um deserto. Ou seja, nenhum ordenamento é composto por um local que há uma ausência de leis. Mas sim, há várias questões como, por exemplo, gêneros,
questões morais, questões sociais, questões religiosas, costumeiras, etc. Então, o ordenamento ele não é composto por uma ausência de leis, mas sim por um conjunto de fatores. E ele também pode vir da multiplicação das fontes. Por exemplo, o ordenamento ele não é composto apenas por normas que são produzidas pela União no Brasil. Ele também é composto por normas que são produzidas pelos estados, pelos municípios, pelos Distrito Federal. Então, o ordenamento ele tem uma multiplicação de fontes a partir do momento em que ele não é produzido sendo concentrado apenas por uma única fonte, mas sim por sua multiplicidade. As normas advêm de não apenas um fator, mas sim por um conjunto de fatores que formam o ordenamento. Agora a gente vai falar sobre o terceiro tópico, das fontes do direito. O conhecimento de um ordenamento jurídico começa sempre a partir de uma fonte, como a gente viu no último tópico. As normas para a produção de outras normas constituem a complexidade do ordenamento jurídico. Então, gente, o ordenamento jurídico é um conjunto de normas, certo? E o conjunto de normas tem relação com uma norma que auxilia na produção de outra norma. Por exemplo, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essas normas, elas instituem o processo de elaboração de normas do direito brasileiro. E é a partir disso que as normas do nosso ordenamento são elaboradas. Então, trata-se de uma norma que depende de uma outra norma para ser formada. Essa é uma espécie de fonte do direito. 4. Limites materiais e limites formais. O poder normativo da elaboração de normas não é ilimitado, podendo ter. Ou seja, as normas elas não são elaboradas de forma ilimitada, elas possuem alguns limites, sendo eles 1. Limites formais, 2. Limites materiais, 3. Limites positivos e 4. Limites negativos. Os limites formais são aqueles em que a Constituição ela dá competência para apenas determinados entes da federação legislarem sobre determinados assuntos. Então, por exemplo, é competência dos estados legislar sobre direito administrativo. E os limites materiais têm relação com o conteúdo. Então, são aqueles limites que têm relação com aquilo que está na Constituição. É o controle de constitucionalidade, em que aquilo que de matéria não está previsto na Constituição não é passível de constitucionalidade. E os limites positivos são quando a Constituição impõe ao legislador editar normas de determinada matéria. E os limites negativos são aqueles que a Constituição proíbe o legislador de editar determinada matéria. Bobbio também fala sobre a norma fundamental. A norma fundamental é a norma que dá validade ao poder constituinte. E a pertinência de uma norma ao ordenamento se dá na validade. A primeira condição para uma norma ser válida é ser editada por uma autoridade que tenha legitimamente o poder de editar normas jurídicas. Então, gente, a norma que dá validade ao poder constituinte, que é composto pela Assembleia Constituinte, por exemplo, aqui no Brasil, é a norma fundamental. A norma fundamental, ela valida a Assembleia Constituinte a produzir determinadas normas. Só que, para uma norma ser válida, em relação à sua autoridade, ela deve ter a legitimidade para editar as normas jurídicas. Então, a Assembleia Constituinte ela é fruto de um golpe ou de uma revolução. E, com isso, ela vai ser legítima, vai ter legitimidade para editar as normas jurídicas. O quinto tópico diz respeito à questão do direito e da força, que nos responde à primeira pergunta lá do início do vídeo, do porquê que o ordenamento jurídico permanece uno mesmo sendo complexo. Vamos lá. A obediência ao poder originário deve ser interpretada no sentido de se submeter àqueles que têm poder coercitivo. Quando se fala em poder originário, se fala em forças políticas que instauraram um determinado ordenamento jurídico. Os detentores de poder são aqueles que dispõem da força necessária para fazer respeitar as normas que editam.
Então, gente, o ordenamento jurídico ele vai se manter por meio de uma unidade, mesmo sendo complexo, porque ele é composto por força. O direito possui força, e a força é que dá unidade ao ordenamento jurídico a partir do momento em que instaura o ordenamento jurídico por meio do poder constituinte originário, que lhe dá legitimidade. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, dê o like e comente. Assista nossa série de vídeos sobre a teoria do ordenamento jurídico do Bobbio. Esse é o segundo vídeo de uma série de 5 vídeos. Em breve sairá o terceiro. Então fique atento e muito obrigada!